Rádio Bandeirantes. Vamos conversar com o pré-candidato à presidência da República, o polêmico e polemista Jair Bolsonaro. Muito bom dia, hein? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho boas recordações da Rádio Bandeirantes, que nos anos 60, aí no Vado Ribeira, eu morava aí, eu via às 18 horas, pontualmente, um grande programa chamado Na Beira da Tuia. Do Tonico e Tinoco. O Bolsonaro surpreende, né? O Bolsonaro surpreende. É um programa surpreende. que encantava os sertões do Brasil. É isso aí, tá? Uma lembrança interessante, né? Desses 80 anos da Rádio Bandeirantes, que se completam esse ano. O Na Beira da Tuia foi um programa marcante. Bolsonaro, já tem o partido para disputar a presidência da República ou ainda está analisando? Não, está bastante avançado, digo 99% fechado, com um partido com novo nome chamado Patriota. E mudamos o estatuto, mudamos muita coisa lá. E está praticamente certo, né? O nosso casamento em março, que é o mês da janela de transferência aqui em Brasília. No meu entender, uma irregularidade, é algo anormal, porque você pode separar até da tua esposa separar de você, espero que não aconteça, né? Mas você não pode separar do partido, caso contrário você perde o seu mandato. Isso, no meu entender, não é justo, que pese o objetivo da lei lá atrás, era evitar o troca-troca em troca de favores outros não narráveis, vamos assim dizer. Deputado, nós estávamos falando, é o Rafael, bom dia, nós estávamos falando antes da entrevista da prisão do garotinho agora, não sei se o senhor conseguiu ouvir, prenderam agora há pouco, a Polícia Federal prendeu o garotinho e a Rosinha, é o terceiro ex-governador do Rio preso, né? Agora tem a Rosinha, tem o garotinho, tem o Sérgio Cabral, tem o presidente da Assembleia Pisciani que voltou para a cadeia, mais 2 deputados também, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, sabe a crise financeira que o país está atravessando. Eu gostaria de saber do senhor, num eventual mandato como presidente da República, qual a forma mais eficaz de evitar a barganha, o troca-troca político que nos trouxe até essa crise que nós estamos vivendo agora? Como lidar? O senhor vai disputar a eleição por um partido pequeno. O senhor é uma figura muito conhecida, mas provavelmente vai ter menos tempo de rádio e televisão. O senhor dificilmente vai ter uma maioria no Congresso Nacional para o desobrigar de negociar com partidos maiores. Como é que o senhor faria uma negociação com PSDB, com PMDB, com PT, com PSB, que devem eleger na Câmara e no Senado bancadas maiores do que a do partido do senhor? Essa pergunta aí todo mundo me faz, né? Como negociar, como angariar simpatia. O partido que eu estou é pequeno, no momento tem 3 deputados federais, lógico. E a gente disputar as eleições. Se chegar lá, acredito que seja um partido razoável, médio, mas não conseguirá, ficará muito longe da maioria. Agora, aquela eu te respondo com uma pergunta, te respondo com uma pergunta, né? É para continuar fazendo a mesma coisa? Você pode ver, o PSDB agora entregou o Ministério da Cidade. O PT já está igual o urubu na carniça, né? Está doido em cima, quero esse ministério para mim, para eu poder te dar 100% dos votos em qualquer proposta apresentada pelo governo da Câmara. O que eu tenho dito, né? De onde é que vem a ineficiência do Estado e nasce a corrupção? Das indicações políticas. Porque o partido podia falar, eu quero indicar o deputado João ou a deputada Maria para ser ministra aí, o ministro da cidade, tem de vista essas qualidades. E não é isso. Se perguntar para qualquer um do povo, até para vocês com todo respeito, né? Você tem 30 segundos para citar o nome de meia dúzia de ministros. A gente vai ter dificuldade. Tem de vista a quantidade de ministérios e a vida pregressa, o currículo desses caras, seja sofrível. Então o objetivo das indicações políticas é exatamente isso. Que eu tenho dito, ou a gente faz algo diferente, a gente separa, como está na Constituição, os poderes legislativo do executivo, ou nós estamos fadados a continuar nessa política cada vez afundando mais. Ou seja, os partidos indicam como regra os seus ministros em troca de votar com o governo, ignorando a pauta. Simplesmente o liderado que tem a sua participação junto ao partido, junto ao novo ministério, junto a uma diretoria de uma estatal, seja lá o que for, chega no plenário, olha para o painel, o que o partido está indicando, para ele não perder aquele benefício, que na verdade é isso que acontece, ele vota sim ou não. O Rio de Janeiro não é diferente, não é um laboratório. A gente sabe de muita coisa que vem acontecendo de errado, mas você não tem provas. Alguns às vezes me criticam, né? Porque você ainda não denunciou. Então denunciar como?
a gente tem convicção do que está acontecendo. Tá? E assim está sendo feita a política brasileira. Então, a resposta para vocês: ou nós fazemos diferente, sem essa toma lá da casa, ou simplesmente eu estou fora dessa corrida presidencial. Que eu não quero acabar lá na frente, em Curitiba, nas mãos da Polícia Federal ou nas mãos do Ministério Público. Ou a gente faz a coisa certa ou não faz. Agora, como alguns dizem, né, outros partidos, vocês sabem, os pré-candidatos, estão negociando já. Tem um candidato aí, já tem, eu vi na imprensa, já tem 5 partidos fechados com ele. Eu gostaria de perguntar para ele, né, fechou como? Como esses partidos fecharam com vocês? Em troca de quê? Alguma coisa foi colocada na mesa. Porque esses partidos, como regra também aqui em Brasília, não estão preocupados com o bem do seu país. A preocupação é com o bem do seu grupo político. É esse o problema que a gente vai ter pela frente. E quem tiver uma possível solução, quiser me adiantar, eu aceito a proposta. A minha proposta, eu estou trabalhando há algum tempo. Se quiser, eu falo para vocês. Nós estamos reunindo aqui de 15 em 15 dias. Já temos até agora 20 deputados federais que devem ser eleitos, exatamente com esse espírito, independente da liderança partidária, independente dessas orientações. Nós não queremos nada para votarmos uma pauta que realmente possa sinalizar um Brasil diferente do que está aí. Então, nós, por exemplo, já levantamos em parte, né, os problemas de bancada. Você vê, tem bancada aqui da segurança, tem bancada do agronegócio. O que eles precisam para a gente poder ter a simpatia deles? O que a bancada de Roraima, por exemplo, precisa para que o Estado lá comece a andar com as próprias pernas? Você tem que ter uma mexida na linha ambiental, tem que dar uma mexida na questão indigenista, senão aquele Estado que é riquíssimo vai continuar fadado a ser um Estado pobre. Essa é o proposta. Quando vai para você, Rádio Bandeirantes, eu falei agora há pouco, Guado Ribeira. Eu morava em Eldorado Paulista, nos anos 60, e eu via na beira da Tuia, ali ia pescar robalo, uma linha de mão, uma lata com uma linha enrolada nela, né? E jogar no rio e pegar robalo. Tinha muito robalo naquele tempo lá. O que eu já levantei, né, a economia basicamente da região é banana, a não ser Cajati, que tem uma mineradora lá. Tá? Mas, né, fui ver, estudei Miracatu, né, tem montanhas de grafite aí, né, o próprio Cajati tem um resíduo da magnetita, que é o nióbio, o próprio Eldorado Paulista, na Barra do Rio Taquari, queria, pelos levantamentos que fizemos, esmeralda. E o que se faz contra isso? Se demarca como quilombola, se traz índio do Paraguai para Miracatu e para Eldorado, exatamente para colocar nessas regiões, de modo que elas fiquem simplesmente sem poder ser exploradas de forma racional. Então, essas questões todas aí, que eu acho que tem que ser uma política de governo. Não é? Você vê o Temer, você vê o Lula, vê a Dilma, vê a FHC, basicamente qual a preocupação deles? É se manter no poder. Sempre foi isso aí. Qual a grande proposta? Qual a proposta inovadora? O que se faz, por exemplo, para ajudar o homem do campo? Eu vi há poucos dias uma passeata aí, eu acho que não sei se foi em 7 Barras ou registro, mandaram para as imagens. O homem do campo reclamando das multas do ICMBio, das multas do IBAMA, sem qualquer racionalidade, tirando o homem do campo. Quanto mais você tira o homem do campo e joga para a cidade, você passa a ter problemas outros, de violência, superpopulação. São pessoas que não estão preparadas a mudar drasticamente de vida. E quando começa a faltar alimento, não é apenas no Vado Ribeira, isso vem acontecendo em especial do sul de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, entre outros estados em menor quantidade, mas você está tirando o homem do campo e jogando para a cidade a base da força. Deputado Jair Bolsonaro, eu sou Salomão Esters, deve me conhecer, porque o senhor falou em Tunique, Tinoco, na beira da Tuia, e eu e o Zé Paulo fomos companheiros de horário até dessa dupla e dessas apresentações sertanejas. Mas eu tenho uma dúvida ainda, apesar do Fernando Mitre, no Canal Livre, ter feito a Jair Bolsonaro a pergunta. Não foi muito enfático, nem a sua resposta foi também. Falando sobre migração, Jair Bolsonaro disse que haitianos, senegaleses, bolivianos e agora sírios, a escória do mundo está chegando ao Brasil. Como filho de sírios, que fizeram no Brasil o Hospital Sírio-Libanês, o senhor conhece? Sim, de nome sim, nunca tive isso. Na medicina, no direito, na magistratura, na engenharia, no ensino universitário, e por que não dizer na cozinha? Sírios e libaneses se destacaram muito
aqui no Brasil. Foi um ato falho, deputado? Não, olha só, a minha resposta não foi para Sírio, para qualquer imigrante. Você tem que ter uma triagem. Não é qualquer pessoa que entra na sua casa, não é qualquer pessoa que pode entrar no Brasil. Nós temos escória dentro do Brasil, ou não temos? Temos. Tá? Qualquer país tem escória. Agora, eu não generalizei essa resposta. Eu fui contra a lei de imigração, que ela passa a vigorar, se não me engano, a partir de hoje, passou a partir de ontem. Tá? Simplesmente o Brasil transformou-se em um país um país sem fronteiras. Pode chegar no Porto de Santos, um navio aí qualquer com 5 mil, não interessa da onde, ao pisar em solo brasileiro, ele tem que ser tratado de maneira melhor do que qualquer cidadão brasileiro. Mas não é sobre a entrada desbragada no Brasil. Tudo bem, o senhor pode até invocar esse argumento. Eu estou me referindo à escória do mundo. Por que o senhor escolheu os sírios para integrar a escória do mundo diante de tantos êxitos no Brasil? Não falei isso. Eu sou filho de imigrantes italianos. Tem escória na Itália também, tem escória em qualquer lugar. Eu não defini tal nacionalidade. Qualquer um entrar no Brasil tem que ter um rígido controle. Nos Estados Unidos entra qualquer um, não entra. E tem que ser assim. Porque caso contrário, você pode ver, eu tive em Roraima para ver exatamente o problema dos venezuelanos entrando lá. E não tem qualquer apoio por parte do governo. A capital Boa Vista aumentou em 4 o número de mortes e atos de roubos, assaltos, furtos, e em função disso também. Você não pode deixar o Brasil aberto. Quando você deixou aberto via o Acre, que o pessoal botava em ônibus, aí mandava para São Paulo, tem muita gente boa no meio. Tem escolha também, ou não tem? Tem. Ou vamos achar que só a minha raça, ou só a tua origem, é que todo mundo é gente boa. Então a preocupação minha é exatamente essa. Nada mais além disso. Deputado, esse é o seu estilo agressivo, o senhor fala mais ou menos aquilo que dá na cabeça. Eu não sei se o senhor segura em alguma coisa, mas isso tem lhe valido também uma perda de tempo em processos judiciais em que o senhor tem sido derrotado. O senhor, como pré-candidato à presidência da República, como é que pretende estabelecer o diálogo com as várias forças políticas que integram a nação? Vamos lá, a última coordenação minha, R$150 mil, entendeu aí? R$150 mil. Eu vivo do meu salário. Foi uma opinião que eu dei sobre uma marcha do orgulho gay. Perguntaram para mim na televisão se eu participaria. Eu falei que não. Por que não? Porque lá não se prega os bons costumes, eu acredito em Deus e na família. Isso é uma opinião. Ou eu teria que falar o seguinte, eu vou, porque não acredito em Deus, sou ateu, e é bom para a família. Eu não posso ter uma opinião, não se respeita o artigo 53 da Constituição. Lá sim está a nossa imunidade parlamentar. Não é para pegar malas de dinheiro por aí. O artigo 53 é bem claro. Os deputados e senadores são invioláveis, pois por quaisquer de suas palavras, opiniões e vozes. Eu dei minha opinião sobre a marcha do orgulho gay. Ok? Agora não quer dizer que quem vai lá não acredita em Deus. Acredite, mas eu dou minha opinião. Agora, esse processo todo, processos políticos. Vocês vão me dar R$150 mil. Inclusive, foi em recurso, em segunda instância, no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro. Olha só, o Ministério Público foi pelo arquivamento. O relator foi pelo arquivamento. E uma plateia enorme do grupos LGBT presente. A ação foi proposta, conhecida como Associação de Lésbicas de Niterói, sobre a parada do orgulho gay. Eu não posso dar minha opinião sobre a parada do orgulho gay, se uma pessoa vai participar ou não. Cadê a liberdade de expressão? Cadê o artigo 53? Isso é perseguição política. Tanto é que vocês olharam a matéria no dia seguinte do julgamento, na imprensa escrita, é exatamente isso que eu te falei. Família, Deus, okay? E costumes. Ou alguém acha que levar a garotada, o pai ou a mãe, levar os filhos de 10, 12, 13 anos, para assistir uma parada do orgulho gay. Eu tenho imagem de São Paulo que é impressionante. Mostra, eu posso mostrar para vocês. Você vai embaixo de uma árvore e tem ali dezenas de preservativos jogados no chão. O pessoal seminu. Tá certo? Então, essas coisas todas vai, no meu entender, ajudar mal na formação da garotada. O que se aprende de bom nessa parada aqui? Nada. Agora, ninguém falou em proibir a parada do orgulho gay. Agora, me processar, me dar R$150 mil. Com o MP pelo arquivamento. Com o relator pelo arquivamento. Isso, no meu entender, não é uma boa forma de fazer justiça no Brasil. E se eu não posso dar opinião, vamos revogar o artigo 53 da Constituição. Porque, olha só,
Não interessa se eu falo uma besteira ou não. Você lá na frente decide se vai votar em mim ou não, se eu vou ser reeleito ou não. E ponto final. Deputado, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre privatizações. O governo está falando agora em privatizar a Eletrobras. E há vários economistas favoráveis, outros contrários à privatização de outros bens públicos, como, por exemplo, bancos públicos. A Caixa Econômica Federal é um deles que poderia ser transformado em uma sociedade anônima, o Banco do Brasil, enfim. O que é que o senhor pensa a respeito de privatizações? O senhor, na condição de presidente da República, acha que o governo federal, a União, deve se desfazer de bancos públicos, da Eletrobras, por exemplo, eventualmente da Infraero de uma vez por todas? Até a Petrobras. Até a Petrobras, o prefeito de São Paulo, João Dória, chegou a falar, inclusive, nisso, num determinado momento, né, em privatizar a Petrobras. Qual é a avaliação do senhor a respeito dessa tese? Olha só, eu vou falar uma coisa aqui que é um pouquinho diferente, mas tem a ver, tá? Já se discute há algum tempo aqui você vender terras agricultáveis para vender para estrangeiros, ok? Eu perguntaria para vocês e quem está nos ouvindo aí. Vamos supor que vocês vendessem, né, a dispensa da sua casa para o Jair Bolsonaro. Então eu sou dono da dispensa da tua casa. Eu perguntaria o seguinte: o que você vai comer amanhã? É o que está na dispensa ou aquilo que o Jair Bolsonaro quer que você consuma? Vai estar na minha mão. Eu vou decidir o que você vai comer amanhã. Se o governo partir para vender terras, e nós sabemos que o grande capital que vai comprar isso poderia ser qualquer país, mas quem está preparado para comprar tudo isso, em grande parte, são os chineses. Ou seja, a nossa segurança alimentar estaria nas mãos de quem? Dos chineses. Eles têm uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então não precisa falar mais nada. É 7 vezes maior do que a nossa. Uma população que cada vez mais sai do campo e vai para a cidade. Então vamos lá, vamos agora para as nossas privatizações. Quando você vende o setor elétrico, tá? Quem é a princípio a empresa que mais tem meia? Empresa não, qual o país? Vai ser a China. Inclusive, vender para a China não é privatizar, é estatizar para a mão dos chineses. Se você não tiver, se até quiser vender isso aí, não tiver algo para interferir, mas daí continuaria a intervenção do Estado. Eles poderiam botar a tarifa de energia no preço que tem, entendeu? Nós vamos deixar um setor estratégico como esse, de energia, na mão de gente de fora do Brasil. Qual país do mundo, né, sério, entrega para o capital de fora, não é para o capital interno? O interno a gente pode discutir sem problema nenhum. Essas estatais que são estratégicas, tá, ok? Então, essa possível privatização da Eletrobras, ela poderia acontecer, mas seria o último da fila. Nós temos em torno de 150 estatais no Brasil. Tem estatal aqui que não é nem privatizar, é simplesmente extingui-la. Porque é cabidão de emprego. Só no governo do PT, se não me engano, em torno de 50 novas estatais foram criadas no Brasil. Cabide de emprego. Então isso aí tem que ser extinto. Logicamente diminui aí a despesa do Estado. Daí você vai para a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Como é que é financiada a agricultura no Brasil hoje em dia? É o Banco do Brasil. O Banco do Brasil privatizado seria na mão de um outro banco particular qualquer. Como é que ficaria esse financiamento? A que taxa de juros? O Banco do Nordeste, por exemplo. Por que não funciona alguns bancos? Porque a Caixa Econômica tem problema. Você pode ver, até pouco tempo, continua a diretoria da Caixa Econômica na mão de partidos políticos. Eu falo no Rio de Janeiro, até pouco tempo, a diretoria de loteria da Caixa estava na mão do senhor Moreira Franco. E cada um tira a conclusão que bem entender de acordo com esse nome. Com que intenção ele estava lá? O que ele entende de loteria? O que ele entende de Caixa Econômica Federal? Qual é o seu compromisso com a Caixa e com o Brasil? O compromisso que ele tem é com o seu grupo político. Por isso que os partidos políticos querem cada vez mais, em troca de apoio aqui dentro, ter nacos do patrimônio público, em causa própria. Para esses caras, a 99% desses caras, dessas pessoas, eles estando bem, o Brasil está bem. E não o contrário. O Brasil estando bem, ele vai estar bem. Então a questão de privatizações, você tem que hierarquizar. Não vai ser de uma hora para outra que você vai pegar e dar um tiro aqui, vamos resolver isso aí. Até porque eu não sou economista. A Dilma era economista. Ela talvez tivesse uma resposta melhor do que eu. Viu quando ela botou o Brasil nessas questões. Agora, a privatização, pelo amor de Deus, tem que vir por um critério de transparência, de melhora na economia, e não
para combater a corrupção apenas tirando das mãos dos políticos aí. A história de tirar o sofá da sala, né? Exatamente. Então você quer privatizar a Caixa? Vou fazer um estudo, vou começar, poxa, porque afinal de contas, né, quem vai dar as linhas de ações para o futuro presente aqui, caso seja eu, vai ser a equipe que está comigo. Eu não tenho solução para tudo. Eu não tenho bala de prata para resolver os problemas do Brasil. Da segurança. Então, o senhor vai precisar unir várias forças aí, mas com o seu discurso radical, como é que o senhor vai pacificar? Olha só, o discurso radical meu foi em momentos que se exigia aquilo daí. Se exigia aquele tipo de discurso. Tá certo? Não vou dizer que não errei em algum momento. Errei sim. Mas naquele momento exigia. Eu cheguei aqui em 91. Quando o senhor errou? Eu cheguei em 91 aqui. Cheguei em 91, o Figueiredo tinha saído há pouco tempo. Eu era o único militar aqui dentro. E tinha aqui quase uma centena de anistiados políticos. Eu era o alvo principal deles. Eles queriam aqui a todo custo, que o Carlos Lamarca era o herói e eu era o bandido, o criminoso, o terrorista. Então tivemos vários embates aqui dentro, discutindo questão de direitos humanos, tá ok? Que alguma coisa poderia não ter falado, mas naquele momento eu acho que exigia aquele tipo de resposta. E eu segurei bravamente isso. Agora você pode ver, o que o povo olha em mim, o que vocês olham em mim para vocês estarem me entrevistando agora. Alguma coisa está acontecendo. Um candidato diferente, pelo menos. Isso não tem como negar. Agora, deputado Jair Bolsonaro, a sua viagem aos Estados Unidos, que, na minha opinião, pretendia ser didática, explicar o que pretende fazer conduzindo os destinos do Brasil como presidente da República, foi útil, foi boa, foi eficiente? Como os círculos intelectuais e políticos dos Estados Unidos receberam a sua pregação? Olha só, se tivesse sido ruim ou um desastre, vocês estariam sabendo. Eu evitei uma armadilha no último dia, numa faculdade em Washington, onde quem estava organizando, ele queria partir para o confronto e ficar maculado o meu último dia nos Estados Unidos como um fracasso. Eu tive 3 encontros com o sistema financeiro, um com a Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, e eu fui pela sinceridade. Eu sei que o que os investidores querem, eles querem que se honrem contratos, que respeitem a Constituição, as leis, paguem aquilo que foi acertado. Eu também quero isso aí. É que eu tenho falado para eles, também quero isso aí. Tá? Agora, a maneira como o Brasil está se comportando na economia, a tendência é um desastre mais cedo ou mais tarde. Como nós vamos buscar o ponto de inflexão para tudo isso aí? E da forma como eu falei, em cada reunião nossa, eu acho que como um todo, umas 150 pessoas me ouviram nesses 4 encontros aí, era o pessoal que a grande parte era nata do sistema financeiro, não só de fora do Brasil, bem como na Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos. E eles, pelo que eu senti, gostaram. Tanto é que eu não vi matéria na mídia vindo por parte deles de crítica à minha pessoa. E eu começo dizendo o seguinte, né? Eu vou conversar, é a mesma coisa se eu entrar agora no Filho Libanês. Eu não vou dar uma palestra para médico lá. Eu não vou na Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos dar uma palestra para investidores. Eu fui dar um retrato, quem eu era, em parte já sabem quem eu sou, quais as possíveis propostas, e eu espero, né? Assim como tenho dois economistas comigo até o momento, espero brevemente agregar mais um economista que tem um nome bastante conhecido no Brasil para essa equipe, para essa pessoa, que, ao conversar comigo, falar qual é o seu plano de governo na área da economia e a gente fazer um devido acesso. Não é o que eu quero, nem o que eles querem, é o que nós queremos, que tem que ser um plano que realmente aponte para daqui a algum tempo o Brasil achar o seu ponto de inflexão e sair desse buraco econômico. Eu costumo dizer uma coisa, olha só, vocês veem, por exemplo, Israel, eu estive lá, olha o que Israel tem, eles não têm nada, e olha o que eles são. Agora, olha o Brasil, olha o que nós temos, olha o que nós somos tudo e não somos nada. O que está errado, no meu entender? É a nossa classe política, é o toma lá da cá, é o assalto ao Estado via o voto popular que está aí, é essa continuidade do voto eletrônico via Smartmatic, que apesar de termos aprovado o voto impresso, o TSE não quer implementar em sua totalidade o voto impresso. O ano que vem vai continuar pairando a dúvida se a votação ela foi transparente ou não. Então isso tudo que eu levei para os Estados Unidos, estou pré-acertando uma ida agora, para basicamente Coreia do Sul e Japão, no mês de fevereiro. É ver alguma coisa, ver inovação. Nós temos que ter o nosso Vale do Silício no Brasil. Isso vai ter um retorno daqui a 10, 20, 30 anos.
Mas alguém tem que começar com isso aí. Deputado. Foi não. Nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes daqui para frente, mas nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua participação, hein? Obrigado, e em especial todos aqui são ouvintes, foram ouvintes, né, do programa Na Beira da Tuia. Tá bom.